Neste seminário, estamos estudando a primeira epístola aos Coríntios. E hoje o tema será a mais poderosa arma de Satanás para destruir a igreja, parte 1. Bom, de manhã nós estudamos um pouquinho sobre o contexto histórico do livro de 1 Coríntios. Nós vimos que Paulo ele teve um trabalho muito árduo para poder fundar esta igreja e vimos também que num período de 3 anos, boa parte dos trabalhos que Paulo tivera feito acabaram por regredir. E isso deve-se a alguns motivos em especial. E nós vamos estudar alguns desses motivos no decurso dessa semana. E nessa noite eu gostaria de estudar juntamente com os irmãos esse tema: a mais poderosa arma de Satanás para destruir a igreja. Eu sei que tem várias, muitas armas, mas vamos estudar somente uma hoje. E talvez se eu perguntasse para os irmãos qual é a arma mais poderosa que Satanás tem para poder destruir a igreja, as respostas seriam variadas. E eu gostaria de perguntar então, qual é a mais poderosa ou uma das mais poderosas armas que Satanás utiliza para destruir a igreja? Podem falar. Desânimo, engano, orgulho, apostasia, sexualidade, falsas doutrinas, egolatria, falta de fé, achar que está bem, tirar o poder da palavra de Deus, separação da família. Tudo isso é verdade, mas ninguém conseguiu marcar o gol ali, né? Mas tá bom, a gente vai estudar aqui um pouquinho e vocês vão identificar. Tudo isso que vocês falaram está correto. E talvez se vocês estivessem a palestrar sobre esse tema, conseguiriam desenvolver uma boa palestra dentro da perspectiva de cada um do que seria a poderosa arma para poder destruir a igreja. Mas já nós vamos descobrir, na minha pesquisa, pelo que eu vi dentro do livro de 1 Coríntios, qual seria. Eu quero ler para os irmãos uma citação que diz o seguinte: o 3º capítulo de 1 Coríntios deve ser lido por todo membro de igreja. Então, todo aquele que é membro de igreja deveria ler o 3º capítulo de 1 Coríntios. Com meditação cuidadosa e acompanhado de quê? Obviamente, o conteúdo desse capítulo é bem sugestivo para um membro de igreja. O 1º e o 2º capítulo desta epístola preparam o caminho para o 3º. E nisto há lições para todas as igrejas de nosso mundo. As causas de suas dificuldades são claramente reveladas. Carta 74, de 1899. Então aqui nesses capítulos 1 a 3 é revelado claramente causas das dificuldades que a igreja enfrenta. Eu creio que existiriam muitas coisas a destacarmos nesses 3 capítulos. Mas como o nosso tempo é curto, vamos destacar somente algumas. Eu gostaria agora que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 1. E já nós vamos identificar qual, dentro da minha pesquisa no 1 Coríntios, qual seria uma arma muito poderosa que Satanás tem utilizado. O livro de 1 Coríntios, no capítulo 1 aqui, do verso 1 ao verso 9, é a introdução. Do verso 10 ao verso 16, Paulo ele trata de problemas específicos que estavam acontecendo na igreja de Corinto. No capítulo 1, do verso 17 ao verso 31, Paulo ele usa um método aqui para poder eliminar os problemas que estavam acontecendo. E nós vamos ver isso amanhã de manhã. Mas para o nosso estudo de hoje, vamos nos deter aqui no verso 10 em diante, que diz o seguinte, capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Se Paulo roga à igreja para que todos digam uma mesma coisa, é porque o que estava acontecendo? Que eles não estavam dizendo todos a mesma coisa. Não é simples, é só entendermos ao contrário. Todos digais uma mesma coisa. E que não haja entre vós o quê? Divisões. Então, Paulo aqui está orientando a igreja a não ter entre eles divisões. Antes sejais unidos em um mesmo parecer. Verso 11.
Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há o quê? Contendas e divisões entre vós. Vocês lembram na citação que a gente leu de manhã, que dizia claramente que Paulo disse para Cloé que a igreja de Corinto estava de que forma? Dividida. A igreja de Corinto estava dividida. E muitas coisas contribuíram para esta divisão. Contudo, uma foi mais expressiva para esse acontecimento. E está aqui a partir do verso 12, que diz o seguinte: quero dizer com isto, com os problemas, com as divisões, que cada um de vós diz, cada um, ou seja, a igreja toda, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Um dos principais problemas pelos quais a igreja de Corinto estava passando era a acepção de pregadores. E isso estava contribuindo para acelerar e aumentar a divisão que existia na igreja. Alguns preferiam as pregações de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, ou Cefas, que nem tinha feito nenhum trabalho lá, mas era uma pessoa conhecida dentro da igreja cristã, e outros de Cristo. Pelo menos existia alguém sensato ainda, né, que dizia ser de Cristo. Mas esta preferência por pregadores estava contribuindo para as divisões existentes dentro da igreja. E nós vamos, daqui a pouco, no capítulo 3, avançar um pouco mais dentro dessa mesma linha de pensamento. Mas antes eu gostaria de contar uma história ilustrativa para os irmãos. Eu trabalhava em uma fazenda no Espírito Santo. Eu era o responsável pela fazenda. E o meu patrão, ele tinha uma criação de porcos, de vários animais. Porcos, ovelhas, gado. E eu não era adventista na época, era, mas estava afastado. E esse rapaz me convidou para trabalhar com ele e eu fui. E dentre as suas criações tinha uma criação de javali. E era bem interessante cuidar dos javalis. E certa vez, uma javali dessa ficou enxertada, a sua primeira cria. Foi a primeira cria, na verdade, desse gado específico. E à noite ela fugiu. Eu não sei o que ela arrumou lá, que ela conseguiu fugir. Pulou um muro alto e fugiu. E no outro dia, a hora que eu fui lá para poder ver se estava tudo bem, ela tinha fugido. Já estava na iminência de parir. E eu peguei e liguei para o meu patrão e falei: patrão, a javali fugiu. E ele ficou bem insatisfeito comigo. Ele falou: poxa vida, você não consegue tomar conta nem de um porco? Falei: mas o que eu posso fazer? E ele falou: olha, eu vou estar chegando aí semana que vem. Ele tinha viajado. E dá o seu jeito, contando que eu quero meu javali de volta. Ele tinha pagado um bom valor por esse animal. Eram 2 javalis fêmeas e um macho. Era para poder começar a criação. E ele falou: olha, dá o seu jeito, mas quando eu voltar eu quero meu animal aí. E eu comecei a ficar preocupado. E comecei a procurar na mata, porque ao lado desse ambiente onde eles viviam tinha uma mata. E um mês depois, ou uns 20 dias depois, eu estava com um trator lá na beira da mata, andando, eu consegui achá-la. Ou melhor dizendo, ela conseguiu me achar. Que eu estava passando e vi um buraco grande com terra fresca, e eles cavam buracos para criar ali dentro. E escutei alguma coisa roncando bem alto e logo identifiquei que era ela. E em seguida ela me encontrou e começou a correr atrás de mim. Aí eu desci um morro correndo, peguei a estrada correndo e ela atrás. E a hora que ela estava prestes a me abocanhar pelo calcanhar, eu consegui pular em cima do capô do trator. E ela estava tão feroz que ela bateu a boca no pneu, chegou a espirrar sangue da sua boca, que machucou a sua boca, né? Enfim, eu fiquei em cima do capô do trator e ela subiu. E a primeira parte eu já tinha resolvido, eu tinha encontrado. Agora a segunda parte. Levar um javali com filhotes, com pelo menos 8 de volta para o chiqueiro. E eu fui lá, outra vez, com muito cuidado, e quando ela me viu, dessa vez eu não tive tempo de correr. Eu subi numa árvore que tinha, e com essa motivação, né? Quem não sobe numa árvore? E a hora que eu estava lá em cima, eu comecei a pensar. Eu sou do tipo assim que pode ter um boi correndo atrás de mim, que eu vou correndo pensando o que fazer. Isso já aconteceu muitas vezes. E eu estou lá em cima esperando e pensando, o que eu vou arrumar? E eu me lembrei que quando eu era criança, tinha 14 anos, eu morava num lugar e estava trabalhando em um morro que dava frente para outro morro, que era uma pastagem. E nesse lugar, por ser bastante roça mesmo, não se tinha nada ali, tinha onça. Era comum as pessoas... Não era comum, mas existia onça naquela região. E eu me lembro que certa vez eu estava trabalhando nessa frente e eu vi que a onça passou do outro lado e ela atacou os animais. E eu pude perceber que ela usou uma tática. Na época eu não assistia televisão e, enfim, não tinha também nem energia. Tinha energia, mas não tinha televisão.
E eu vi que ela tentou separar os animais para poder atacar, indo para lá e para cá, para lá e para cá, até que dividiu o rebanho. Eram cavalos. E eu pensei, poxa, que interessante, ela divide para poder atacar. Felizmente não foi o dia dela que todos conseguiram fugir. Mas eu vi ali algo interessante, que ela dividiu para poder atacar. E nesse momento eu estava lá em cima da árvore e eu vi também que a javali, quando ela correu, os filhotes se espalharam. Então ela ficou vulnerável, porque ela começou a recolher. Só que aí não tinha como ela recolher todos ao mesmo tempo. Então eu vi que no seu ponto fraco, na divisão, eu poderia ter êxito. E o que eu fiz? Toda vez que ela corria atrás de mim, eu subia numa árvore, os filhotes se espalhavam. E eles estavam muito novinhos e ficavam meio bobinhos. E enquanto ela recolhia, eu descia da árvore correndo e pegava o que estava mais perto, ou corria para o trator, ou subia na árvore novamente. Aí eu subia e segurava a boca do bichinho para ele não gritar até ela voltar. E com um dia de trabalho eu consegui pegar os 8 filhotes. Coloquei em cima do reboque do trator e fui andando para a estrada fora, no trilho da mata, e ela foi atrás. E consegui prender a javali com seus 8 filhotes. Mas notem que eu precisei de trabalhar num ponto fraco, que era a divisão. Assim como a onça trabalhava no ponto fraco, que foi dividir o rebanho. Assim como hoje, que eu assisto os programas da BBC, eu vejo que qualquer animal predador, ele divide o rebanho para atacar. E é assim também em qualquer área da vida. Na Segunda Guerra Mundial, a estratégia mais usada era dividir o exército inimigo e atacar pelos flancos ou pelos meios. Certa vez o exército alemão estava indo em direção ao exército russo. E a Rússia, nesse momento, estava com um contingente de soldados menor nesta região em que ela estava sendo atacada. Pegaram um pequeno grupo, mandaram ao norte, um pequeno grupo ao sul, e ficou com a concentração ao centro. E os alemães não conseguiram identificar a estratégia, dividiu o seu pelotão em 2. Um para o sul, outro para o norte, para poder colidir de frente com os russos. E quando eles se separaram, deixaram os flancos completamente desguarnecidos. Os russos entraram pelo meio de um pelotão dividido e a vitória foi muito fácil. Então não é diferente. O objetivo de Satanás é dividir para atacar. Ele usa esse método em todos os aspectos da vida do homem. Ele usa esse aspecto no lar, ele divide a família. Ele bota o filho fora da igreja, ele bota a esposa fora da igreja, ele bota o esposo fora da igreja. Ele divide os parentes, ele divide a igreja. E basicamente foi o que ele fez aqui em 1 Coríntios. E em cada circunstância, Satanás utiliza uma forma diferente com o intuito de alcançar o mesmo objetivo, dividir. Olhem só a citação que eu quero ler para vocês, que diz o seguinte: divisões na igreja desonram a religião de Cristo ante o mundo. Por que Satanás gosta de dividir a igreja? Porque desonra a religião de Cristo. Como é que uma pessoa pode olhar para uma religião que está capengando, cheia de divisões, e dar algum prestígio? E dão ocasião aos inimigos da verdade para justificar o seu procedimento. Testemunhos Seletos, volume 2, página 80. Como que eu, se não sou bem sucedido na minha família, vou ter condições de falar para a família de quem está desestruturado, de quem está dividido, tanto quanto a minha? Eu me lembro que um amigo meu, ele tinha sérios problemas familiares. Mas ele não perdia a oportunidade de censurar, ele era adventista, esse amigo meu, de censurar um outro amigo nosso que era assembleano. E ele sempre falava. Aí depois esse amigo assembleano falava comigo: poxa, o fulano de tal ali fica falando o tempo todo, querendo me pregar sermão para ir para a igreja dele, e ele próprio não consegue cuidar nem da família. Como é que ele vai ter condições de falar para mim de alguma coisa de Deus? Então, quando a igreja é dividida, isto é um grande prato cheio para justificar o procedimento daqueles que não andam em conformidade com a vontade de Deus. A união é força, a divisão é fraqueza. Vocês concordam que isso aqui é uma verdade absoluta? Quantos conseguem quebrar um palito de picolé? Quantos conseguem quebrar um palito? Eu acho que eu consigo. Mas quantos conseguem quebrar 200 ao mesmo tempo? A divisão, gente, ela é uma coisa diabólica. Quando se acham unidos os que creem na verdade presente, exercem poderosa influência. Satanás bem compreende isso. Satanás não é bobo, ele sabe que quando a verdade presente está unida, acontece o quê? O que aconteceu no Pentecostes, 3.000 almas num dia. Por isso que ele tem feito de tudo para poder a verdade presente não estar unida hoje. Nunca se achou mais determinado, Satanás,
do que agora para tornar de nenhum efeito a verdade de Deus, causando amargura e divisões entre o povo de Deus. Testemunhos Seletos, volume 2, página 77. Hoje, só não enxerga quem não quer, que hoje o povo de Deus é um povo dividido. Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Quem é que quer morar numa casa dividida? Vou partir uma casa no meio, quem quer morar ali dentro? De que vai servir? De nada. E aqui, mais especificamente, se referindo à igreja, quando os cristãos se desentendem, Satanás se insinua para tomar o controle. Quantas vezes teve ele êxito em destruir a paz e a harmonia nas igrejas? Novamente em Testemunhos Seletos, volume 2, página 85. Como? Através das divisões. E aqui, nessa carta de 1 Coríntios, especialmente no capítulo 1, do verso 10 ao verso 16, e no capítulo 3, olhem aí comigo, Paulo deixa isso bem claro, que a divisão é uma arma que ele utilizou fortemente para poder desestruturar o sólido fundamento da igreja de Corinto. Aqui no capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: irmãos, eu não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Esse capítulo 3, verso 1 aqui, é o mesmo segmento do capítulo 1, verso 16 em diante. Verso 2, com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. 3 anos mais tarde, a igreja de Corinto ainda não tinha condições de comer outro alimento senão o leite. Verso 3, por quê? Ainda sois carnais. Está vendo essa palavra carnal? Ela poderia ser traduzida de forma melhor como natural. O homem natural. 1 Coríntios 2, verso 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Paulo não pôde falar nada mais profundo para os coríntios porque eles tomavam leite. Eles ainda eram principiantes na fé. E 3 anos mais tarde, para a surpresa de Paulo, ele nota que eles continuam no mesmo estágio. Verso 3, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, divisões, não sois porventura natural ou carnais, e não andais segundo os homens? Verso 4, porque dizendo eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Irmãos, se tem uma coisa que Deus ele não gosta, e ele fala que quem faz isso é uma pessoa carnal, uma pessoa natural, uma pessoa que não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus, são aqueles que têm essa atitude aqui, ó, do verso 4. Eu sou de Mark Feeling. Eu sou de Ted Wilson, que ele é o presidente. Eu sou de George Knight, um grande PhD aí do Espírito de Profecia. E o outro, mas eu sou do Ivan Saraiva. E talvez, hoje nós temos uma quantidade interessante de palestrantes, 4 ou 5, e talvez podemos correr o risco de pensar, eu sou do palestrante A porque ele é mais eloquente, eu sou do palestrante B porque, afinal, ele tem uma posição mais privilegiada do que os outros. E era isso que estava acontecendo aqui. Na Bíblia de vocês, existe algum verso dizendo que os coríntios eram de Silas, que também foi importante na obra, porém não teve tanto destaque? Porque Silas, ele contribuiu com Paulo aqui, ao passo que Pedro não. Pedro estava em Jerusalém, mas a fama de Pedro estava lá. Na Bíblia de vocês tem algum lugar dizendo que os coríntios se gloriavam em Lucas, que não se separou de Paulo? Timóteo? Tito? Tem? Não. Eles se gloriavam naqueles que tinham algum destaque. Paulo, o apóstolo. Cristo, que foi o Messias. Pedro, que era um líder nato da igreja cristã. Apolo, um homem eloquente, grande pregador. Então, irmão, Deus, ele não gosta quando temos essa atitude de, por causa de atributos de uma pessoa, demonstrarmos por ele preferência. Nós sim temos o direito de preferir. Eu prefiro do estilo de fulano de tal, que é um estilo que me aprecia. Mas nada de ficar colocando pregador em balança.
Isso estava causando uma terrível divisão aqui na igreja. Hoje, se fizermos a mesma coisa, o mesmo se sucederá. E como isso acontece? Eu poderia relatar para vocês inúmeras histórias absurdas de pessoas que estavam comparando pregadores conhecidos aí. E era uma coisa infantil. E por isso que Paulo fala que quem faz isso é um menino. Porque é menino que faz essas coisas. É claro que ele não está se referindo aqui a crianças, mas menino no entendimento. E muitas vezes nós somos adultos na malícia e meninos no entendimento. Olhem aqui no capítulo 14 comigo, do mesmo livro, 1 Coríntios. Capítulo 14 de 1 Coríntios, verso 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Muitas vezes temos facilidade em sermos adultos na malícia. Só de olharmos talvez um homem e uma mulher, trocar um olhar, já conseguimos discernir todo o quadro. Mas somos crianças no entendimento. E Paulo ele está advertindo esse espírito aqui na igreja de Coríntios. Voltem aí comigo no capítulo 3. No capítulo 3, verso 5 em diante, Paulo começa a trazer o equilíbrio. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, se não ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Verso 7, por isso, nem o que planta, quem é que plantou aqui? Paulo, é coisa alguma, nem é o que rega, quem é que regou? Apolo, mas Deus que dá o crescimento. Verso 8, ora, o que planta e o que rega são um, é a mesma obra, tem o mesmo intuito, o mesmo objetivo, mas cada um receberá de Deus o galardão segundo o seu trabalho. Verso 9, porque nós somos cooperadores de Deus, a minha obra e a de Apolo está em harmonia, e vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Paulo está tentando despertar a mente dos coríntios de um fato simples, de que o trabalho de Apolo e o trabalho de Paulo não estavam em contradição, não existia um mais importante do que o outro. Eles se somavam e se uniam, e ambos os trabalhos contribuíam para o crescimento da obra, para o crescimento da igreja. E nós não vamos ler o capítulo todo em função do nosso tempo, mas ele vai aqui seguir discorrendo muitas coisas interessantes, tentando eliminar a divisão da igreja, quebrando essa mentalidade. A mentalidade de que existe pregador que tem mais destaque do que o outro. E aqui no verso 16, vamos ler, que diz o seguinte: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, ou no contexto, dividir a igreja, porque o templo aqui é a igreja, ou se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aqueles que estavam promovendo esta ideologia de que Apolo era melhor, Paulo era melhor, Cefas era melhor, estavam incorrendo no risco de destruir ou dividir o templo de Deus, a igreja. E Paulo adverte a essas pessoas, no verso 18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Verso 20, e outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. E no verso 21, o verso 21 ele chega no âmago da questão. Eu sei que nós fomos muito objetivos, mas espero que todos estejam conseguindo acompanhar. No verso 21 ele chega no âmago da questão. Portanto, ninguém se glorie em quem? Nos homens. Ninguém se glorie nos homens. Não se glorie em Apolo, não se glorie em Paulo, não se glorie em Cefas, pois tudo é vosso. Os coríntios, eles estavam se gloriando nos homens. E com essa atitude estavam causando a divisão da igreja. Agora, o que seria gloriar-se nos homens, talvez para nós hoje? Talvez hoje eu possa me gloriar numa pessoa porque ele tem o respeito da sociedade, talvez porque ele tem uma formação acadêmica superior, talvez porque ele tenha títulos,
E isso faz com que eu tenha a atitude de me gloriar. Eu me lembro que eu trabalhava para um agricultor e ele era muito experiente. E nós fizemos uma lavoura de pimentão, uma lavoura grande. E quando o pimentão começou a produzir, começou a pintar as folhas. E eu e um rapaz que trabalhava comigo falou, olha, isso é uma doença, é melhor a gente chamar o agrônomo para poder a gente olhar. E ele ligou para a casa do adubo, descreveu mais ou menos como estava acontecendo com os pés de pimentão, e o agrônomo falou, olha, eu vou ter que olhar e vou ter que avaliar. Para isso já cobraria uma visita. E o agrônomo chegou lá, olhou e falou, olha, isso aqui é tal doença, e passou uma receita de remédio de R$ 2.500, bastante remédio. Agrônomo é igual médico. E tudo bem, ligamos para o nosso patrão, falamos, Possati, a gente ligou para o agrônomo, ele veio aqui, olhou a lavoura, e ele falou que está com doença, e já compramos remédio. Ele falou, isso não está com doença, descreve como é que é. Eu descrevi, ele é um agricultor, não sabe nem ler. Eu expliquei, ele falou, isso não é doença. Ele falou, amanhã eu estou aí, eu vou olhar. Aí ele chegou em casa no outro dia, olhou, ele nem foi perto, ele falou, pega uma folha para mim. Eu peguei a folha, levei, ele olhou, falou, isso não é doença não. Aí ele olhou, observou, tinha uma estrada no meio, de 2 metros, uma face pimentão, a outra face pimentão. Aí ele falou, mas se é doença, por quê? Que só está naquela faixa, na direita, na beira da estrada. Aí eu falei, não sei, ué. Ele falou, vocês bateram o handap, não bateram? Eu falei, batemos, ó, a estrada está toda morta. Pois então, o ventinho pegou e tocou para os pés da beira da estrada e pintou as folhas do pimentão. E ele, um agricultor que não sabe ler, identificou isso prontamente. Ao passo que nós estávamos nos gloriando no título de engenheiro agrônomo da pessoa que foi nos socorrer. E ainda pagamos R$ 2.500 pelo socorro, fora a visita. E sem contar que tivemos que ir à casa do adubo buscá-lo. Então, muitas vezes, nós sofremos prejuízos por nos gloriar nos homens. Eu tenho um amigo que ele separou várias citações sobre perfeição cristã, citações claras, e enviou para um amigo dele, pastor, e ele todo empolgado ali, umas lindas citações, e o pastor mandou de volta um artigo de George Knight, e falou, olha, é melhor você aprender a interpretar o Espírito de Profecia com George Knight. Então, se gloriar muitas vezes nos homens é quando nós colocamos um título acima do Espírito Santo, porque se George Knight tem condição de instruir alguém, será que o Espírito Santo também não teria? Se o Espírito Santo tem condição de nos guiar a toda a verdade, será que eu vou precisar de pessoas que têm títulos para fazer isso? Que são tão passivas ao fracasso quanto eu? E foi dessa forma que Satanás estava conseguindo alcançar o seu objetivo em dividir a igreja de Corinto. E este mesmo método, muitas vezes, ele utiliza em outras circunstâncias. Dividir, atacar para poder vencer. Se nós formos aqui em Números, olhem comigo aqui, o livro de Números. Números 25. Todos estão lá? Números 25, verso 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas dos moabitas. Verso 2. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Verso 3. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor. Quem se juntou a Baal-Peor? Israel. Quem era Israel aqui? O povo de Deus. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verso 5. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se ajuntaram a Baal-Peor. Temos uma divisão aqui ou não temos? Uma divisão terrível. Uma divisão terrível, irmãos. Satanás, ele tinha um objetivo aqui, dividir o povo para poder vencer. Sabem há quanto tempo eles estavam de Canaã terrestre aqui? 6 meses. 6 meses mais tarde, eles entraram em Canaã terrestre. E aqui eles caíram nessa terrível armadilha de Satanás. E no verso 2 diz que eles foram convidados aos sacrifícios dos deuses. Olhem aqui Salmo 106 comigo. Nós vamos ver que não é mera coincidência esse verso. Salmo 106. Lá disse que eles se ajuntaram aos sacrifícios dos deuses, dos moabitas. Salmo 106, verso 28 diz assim, também se ajuntaram com Baal-Peor, se referindo a Números 25, e comeram o quê? Os sacrifícios dos mortos. Se nós fôssemos entender isso aqui, claro, o que eles estavam fazendo aqui? Apostasia, mas
O que podemos entender em oferecermos sacrifício aos mortos? Qual doutrina aqui que salta aos nossos olhos? Espiritismo ou outra doutrina importante que vai ser um elo de conexão com todas as religiões? A imortalidade da alma. Eu ofereço um sacrifício para alguém se eu creio que a alma dele existe. Então, às margens de Canaã terrestre, o que o povo de Israel estava fazendo? Ou pelo menos parte deles, abraçando a doutrina da imortalidade da alma. E por influência de quem eles fizeram isso? Por influência de quem? Balaão, olhem comigo, Deuteronômio 23. Deuteronômio 23, verso 4. Porquanto não saíram com pão e água ao receber-vos no caminho quando saídes do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor. De onde? De onde? Mesopotâmia. Qual é um nome mais moderno para Mesopotâmia? Babilônia. De onde era Balaão? Babilônia, não é o que está dizendo? E a doutrina da imortalidade da alma que foi incutida, a qual o povo abraçou ali na eminência de entrar em Canaã terrestre, veio de onde? De um mensageiro de Babilônia, Balaão. E qual era a condição do povo nesse momento, pouco antes de eles abraçarem essa doutrina? Olhem comigo aí o capítulo 22 de Números. Números 22, 12. Então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é um povo o quê? Abençoado ou bendito. Então qual era a condição de Israel nesse momento, na eminência de serem tragados pela armadilha de Satanás? Bendito. Se eles eram benditos é porque eles estavam em conformidade com a vontade de Deus ou em desarmonia com a vontade de Deus? Virem a página no capítulo 23. 23, verso 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Verso 21. Ele não viu pecado em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Qual era a condição de Israel nesse momento? Totalmente santificado. Eles estavam prontos para entrarem em Canaã terrestre. E Satanás ele tinha que agir rápido. E o que ele fez? Nós não vamos ler. Olhem o capítulo 31 de Números. Capítulo 31, verso 16. Eis que estas foram as mulheres que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel. O povo de Israel estava em um momento em que se encontravam plenamente santificados. Estavam na eminência de entrar em Canaã terrestre. E Satanás, então, ele dividiu o povo. Ele infiltrou mulheres no meio do povo de Israel. Ele incutiu falsas doutrinas no meio do povo de Israel, as quais eles abraçaram, ou pelo menos parte deles. E isso culminou na ruína de muitos que poderiam ter adentrado juntamente com todo o povo em Canaã terrestre. Eles foram privados de grandes bênçãos pelo fato de terem caído na armadilha de Satanás, que era a divisão. Se nós fôssemos estudar na Bíblia daqui por diante, nós iríamos ver que Satanás utilizou divisão em todos os momentos críticos da história do povo de Deus. Em 931 ele dividiu as tribos de Israel, Judá e Israel. E, consequentemente, 2 séculos depois Israel foi destruído. E Judá, 4 séculos depois, também foi destruído. E em todos os momentos delicados em que Satanás viu o povo de Deus crescendo e se santificando, de alguma forma ele tentou incutir a divisão para alcançar os seus objetivos. E para sermos mais objetivos e remirmos o tempo, isso não aconteceu somente no passado. Isso aconteceu até perto de nós também. Em 1886, 2 anos antes da grande reunião de 1888, a reunião de Minneapolis, a famosa reunião de Minneapolis, Satanás começou a orquestrar, porque ele viu que o povo estava preparado. E nesse momento, quem era o presidente da associação era George Butler. E este homem começou a participar de debates teológicos com outras pessoas. E o outro principal participante desses debates era Wagner, acerca da lei em Gálatas. A igreja cria que a lei em Gálatas era cerimonial. Wagner estava trazendo uma nova luz, dizendo que a lei em Gálatas era a lei moral. E isso trouxe um tanto de preocupação para a igreja organizada na época. E Butler escreveu para Ellen White, que nesse momento estava na Austrália,
e ela demorou um pouco a responder. E visto que ela demorou um pouco a responder, ele pegou e, na reunião que teve em 1888, insistiu com os irmãos para que fosse eleita uma comissão teológica para estudar a lei em Gálatas, para saber se a lei era moral ou cerimonial. E 9 pessoas foram eleitas. E começou os debates teológicos acerca desse ponto. E logo depois surgiu um outro ponto controverso. Alonso Jones dizia que um dos 10 chifres do quarto animal de Daniel 7 não eram os unos, mas os alamanos. E a igreja, e muito pregado por Uriah Smith, até aquele momento dizia que os unos compunham o 10º chifre daquele reino, do quarto reino. E todas essas problemáticas começaram a acontecer. E brevemente houve uma divisão entre os teólogos que estavam estudando a lei em Gálatas. E Ellen White, na primavera de 1887, escreveu reprovando a atitude de todos estes que estavam envolvidos nesses conflitos. E se calou. E os conflitos prosseguiram. E um mês antes da reunião de Minneapolis, Ellen White escreveu o seguinte: a obra especial, enganosa de Satanás tem sido a provocação de debates. Essa carta ela escreveu especificamente aquelas pessoas que estavam participando desses debates teológicos, para que haja contendas, desperta a combatividade e sufoca na mente de muitas pessoas o ardor da convicção, levando-as à diversidade de opiniões. Isto era exatamente o que estava acontecendo. Acusação e preconceito que cerram a porta para a verdade. Review and Herald, 11 de setembro de 1888. Essa carta foi enviada um mês e pouco antes da reunião. E essa carta foi ignorada porque os debates continuaram. E uma semana antes da reunião foi então organizado um congresso bíblico, onde foi amplamente discutido se os unos ou se os alamanos constituíam o 10º chifre do quarto animal. E também foi discutida a lei em Gálatas. Ao passo que pontos importantes se tornaram secundários e outros não foram nem mencionados nessa reunião. E quando Wagner foi apresentar a mensagem importante que Deus tinha para trazer para aquela reunião, que era a mensagem de justificação pela fé, que culminaria no derramamento da chuva serôdia, já não se tinha muito tempo para isso mais. O preconceito estava alastrado, os delegados divididos, Satanás tinha feito a festa. E Ellen White escreve: a indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito. Olha só, interessante agora. Em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhe. E o que era que Deus anelava comunicar naquele período? A chuva serôdia. E olha só, o inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos. Agora ela linka o que poderia ter sido com o que foi com os apóstolos. Como os apóstolos a proclamaram depois do dia do Pentecoste. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com sua glória. O que diz Apocalipse 18, verso 1? E depois dessas coisas, vi voando pelo meio do céu outro anjo que tinha grande poder. E a terra foi iluminada com sua glória. Qual evento está sendo descrito ali? O alto clamor, o derramamento da chuva serôdia. E o que aconteceu aqui em 1888? A chuva serôdia foi retida por causa de divisões teológicas, confusões. E pela ação de nossos próprios irmãos tem sido, em grande medida, o derramamento do Espírito Santo, conservada, afastado do mundo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234 e 235. Irmãos, não era realmente para estarmos aqui.
Se não tivesse ocorrido essas divisões em 1888, a chuva serôdia teria sido derramada. Essa citação é muito clara. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir de forma clara o conteúdo, mas essa citação aqui nos diz que, por causa de divisões teológicas, Deus reteu a chuva serôdia em 1888. E nisso se cumpriu as palavras de Jeremias 3, capítulo 3, que diz: e por causa disso, do pecado, foram retiradas as chuvas, e não houve a chuva serôdia. Por causa de divisões e pecados, Deus teve que reter a chuva serôdia aqui, porque como ele poderia derramar a chuva serôdia numa igreja que estava dividida? Discussões teológicas, confusões, partidarismo. Irmãos, e ele não vai derramar enquanto existir esse mesmo Espírito em nosso meio. E essa não foi uma das piores divisões. Entre muitos estudiosos adventistas, eles falam que a divisão de 1957 foi tão grave quanto essa, se não mais, com a publicação do livro Questões sobre Doutrinas, que nós não vamos estudar, que seria muito interessante, talvez vocês estudarem à luz do tema, porque em 1957, Satanás ele conseguiu dividir de forma tremenda o pensamento teológico que existia na igreja adventista. E eu me lembro de uma referência em um livro de um dos envolvidos, um pastor presbiteriano chamado Donald Banhouse. E ele diz assim: agora vemos que os adventistas do sétimo dia não creem mais como seus fundadores. Revista Eternity, de setembro de 1956, página 6. Por que eles não criam mais? Porque eles tiveram que minimizar algumas coisas ali. Por exemplo, as perguntas que o Walter Martin fizeram aos representantes adventistas. Qual é o papel de Ellen White relacionado à igreja adventista? Qual é o papel da cruz na expiação? A natureza humana de Jesus? O conceito da igreja remanescente? O juízo investigativo? O sinal da besta? Foram coisas que precisaram de ser colocadas de um ponto de vista mais suave para não sermos considerados seitas, de forma agora registrada em um livro, que ele iria fazer um livro em 1957. Mas isso acabou ocasionando uma terrível divisão. E M.L. Andresi escreveu várias cartas a Rubens Figueir, que era o presidente da Associação Geral na época, falando: irmão Figueir, está em suas mãos dividir esta denominação ou curá-la. Questões sobre doutrina, edição anotada, página 18. Está em suas mãos. Várias cartas com esse mesmo teor foram endereçadas a Rubens Figueir. E outra referência que ele faz, o Andresen, é o seguinte: vejo que a atitude dos seus conselheiros, aqueles que foram comissionados a trabalharem juntamente com Martin, Leroy Froom, pastor Unrum, L. Anderson e outros mais, Andrés diz: vejo que os seus conselheiros estão trabalhando e, em resultado desse trabalho, a unidade da denominação tem sido rompida. E ele ainda diz que ele cria que aquela era a apostasia predita na profecia. Por causa de sua severa oposição, em 1961, Andresen perdeu as suas credenciais. E em 62 ele veio a falecer. Ele é um exemplo de quem realmente amou a igreja. Porque o amor não consiste em abraçar a pessoa nos seus erros e nem sequer fazer menção a eles. Isso não é amor, isso é condescendência. Será que quando um filho chega em casa e fala: pai, agora eu estou usando drogas. Hoje eu já usei 2 tipos diferentes. E o pai fica triste, mas abraça o filho e não fala nada. Isso não é amor, isso é condescendência. E M.L. Andresi, para mim, é um exemplo de alguém que batalhou por amor, pela integridade da denominação, ao passo que os outros representantes e líderes adventistas trabalharam para minar a igreja. E eu creio que o que está aqui em Jeremias, vamos lá, capítulo 6, se cumpriu ali também. Nós vimos que por causa da divisão, pecado, a chuva serôdia não veio por nossa culpa. Se os nossos amados irmãos tivessem considerado essas divisões de forma secundária e tivessem dado toda a atenção à mensagem de justificação pela fé, não estaríamos aqui mais. Se esse livro não tivesse sido publicado, com certeza a unidade da igreja não estaria como está hoje. Jeremias 6, verso 10 diz o seguinte:
A quem falarei e testemunharei, para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles o quê? Vergonhosa. Irmãos, que outra coisa, se não essa condição que nós vimos acontecer em 1957, temos vergonha do nosso legado doutrinário. Temos vergonha daquilo que tornou a religião adventista uma religião mundial. Agora já não é importante mais. Ter vergonha da palavra de Deus. E eu creio que as palavras de M.L. Andresi foram proféticas, porque ele falou, olha, essa denominação vai rachar se esse livro for publicado. E depois que foi publicado, ele voltou a escrever, falando para recolher os livros, que ainda existia tempo. E isso não aconteceu. E eu falo para vocês, irmãos, precisamos ser maduros para entender uma coisa. Hoje, como igreja, passamos por uma situação delicada. E não é crítica observarmos o erro e identificarmos e tentarmos trabalhar para reverter. Isso não é crítica, não. Isso não é crítica. Pastor Ivan Saraiva, olha só que interessante que ele escreveu num artigo. Ó. Perceber se uma coisa é certa ou errada não é julgamento. Julgamento é tentar identificar os motivos que levam ao erro. É simplesmente isso. E hoje nós precisamos ser maduros para entendermos que, em função de rejeição de luz, em função de partidarismo, em função de colocar as credenciais acima da palavra de Deus, hoje vivemos em uma igreja que está cada vez mais dividida. Vocês sabem qual é a posição oficial da igreja quanto à ordenação de mulher? Qual é a posição oficial da igreja? Que as mulheres foram chamadas para uma obra especial. A igreja não diz, a conferência geral não diz que a mulher não tem capacidade, mas que ela foi chamada para uma obra e o homem foi chamado para outra obra, a obra de ser pastor, de ser ministro. Esta é a posição da igreja adventista do sétimo dia, a nível de conferência geral. Mas vocês sabiam que várias uniões ao redor do mundo hoje têm ordenado mulher contra a ordem da associação geral? Qual é o nome disso? Divisão, dissidência, separação, rebelião. Se eu fosse falar sobre o assunto de ordenação de mulher, eu nem entraria no assunto de ordenação de mulher, porque na minha limitada visão eu vejo que tem um problema maior ainda por detrás disso. Eu vejo que existe um problema maior ainda por detrás da ordenação de mulher, que é a insubordinação. A palavra de Deus diz assim que muito tempo a igreja vai ficar aqui por insubordinação, e não porque ordena a mulher. E o fato de hoje existirem partes da nossa igreja que está ordenando mulher em desarmonia ou contra ao consenso geral, contra a conferência geral, isso mostra que a igreja está se tornando insubordinada, até mesmo entre si. Esse plano de ordenar mulher partiu primeiro de uma divisão, não foi em uniões. A divisão é um órgão bem maior e dentro da divisão tem as uniões. Mas a nível de união não teve êxito. E o que foi então sugerido? Vamos começar nas divisões. Parece até estratégia de quem é essa? De Satanás, né? Vamos começar pelas beiradas e depois a gente consegue. Irmãos, precisamos ser maduros para poder entender essas coisas. E não criticar, mas trabalhar para poder fazer diferente. É o que nós vamos estudar amanhã pela manhã. O que foi que Paulo fez em face dessa situação? Mas precisamos entender que hoje as nossas famílias encontram-se divididas. Hoje 50% dos casamentos na igreja acabam em quê? Separação. São destruídos. Não é um número bem expressivo? No mundo, 70%. Então estamos chegando lá, não estamos? E daqui a pouco é bem capaz de nós ultrapassarmos eles. Porque tanta luz que nós temos, nós vamos clarear bem o caminho e vamos andar com facilidade. Deus, Ele quer curar todas as divisões que existem na igreja. Mas Ele só tem uma forma de curar as divisões na igreja, irmãos. Só uma forma. Curando as divisões no lar. Porque a igreja é constituída de lares, de pessoas, de famílias. Como que eu vou querer ter uma igreja unida se a minha família está desunida, está dividida? Se o meu filho está não sei aonde lá, no mundo que eu não sei nem onde está, minha filha também anda não sei por onde. Se a minha esposa está longe dos caminhos do Senhor, se o meu esposo está longe dos caminhos do Senhor, tudo está tão dividido. Hoje, mesmo na igreja,
Só de você não gostar mais da mulher, com jeitinho e com tempo você consegue divorciar-se. A partir do ano 2000 para cá, a nossa igreja não reconhece somente adultério e morte para recasamento. Leiam o manual que vocês vão ver que existem algumas coisinhas a mais que hoje em dia você consegue um divórcio e recasamento. E ainda não perde nem o cargo. Eu tenho um amigo que se separou por motivos que não era de adultério e não perdeu o cargo, ficou um tempo de molho, arrumou outra garota, namorou, não deu certo, arrumou outra, namorou, não deu certo, arrumou outra, namorou, não deu certo, e a quarta deu certo. Casou e está lá tranquilo. Deus, ele quer eliminar essas divisões da igreja. Mas primeiro tem que começar a eliminar nos nossos lares, nos nossos corações. E talvez muitos de nós estejamos divididos entre Deus e outras coisas nesse mundo. Então que Deus possa nos orientar e possa abrir a nossa mente e que venhamos a ceder espaço para que o Espírito Santo opere em nossa vida poderosamente. Porque se nós quisermos ser úteis para se resolver problemas na igreja, primeiro precisamos resolver nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares. Porque senão a gente não vai conseguir resolver problema em lugar nenhum. E amanhã, irmãos, nós vamos estudar, continuar nesse tema, mas vamos estudar qual foi os métodos que Paulo aplicou na igreja de Corinto para poder eliminar a divisão que existia. E vamos ver se eles forem aplicados hoje, se vai ter o mesmo resultado. Porque na igreja de Corinto teve um resultado bom. Essa igreja se tornou uma igreja poderosa, uma igreja vitoriosa, uma igreja bem-sucedida. Então, vamos, pela graça de Deus, amanhã estudar esse assunto, esse tema, e vamos ver se pelo menos aplicamos na nossa vida, né? Para que se a igreja não saia da divisão, pelo menos a nossa vida seja reconstituída. Santíssimo Deus, amado Pai, que nos céus habitas, neste momento agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que tivemos de estar aqui, ouvindo um pouquinho da sua palavra, e rogamos para que o seu Espírito possa se fazer presente em nosso meio, em nosso coração. Entregamos em suas mãos a nossa vida e o nosso ser. Em nome de Jesus, amém.